Que a paz de Deus e a infinita graça do Senhor Jesus possa estar dentro do teu coração. Para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Einar. Esse canal é um canal de opinião, reflexão e análises bíblicas. E como sempre, agradeço a você que assiste aos meus vídeos, que deixa o like, que comenta e compartilha o meu conteúdo com outras pessoas. E também quero dar boas-vindas aos novos inscritos. Sejam muito bem-vindos e que Deus vos abençoe muito. Muitas pessoas dizem que toda a igreja é boa, todas as igrejas são maravilhosas. Na cabeça de muitos, Deus está em todas as igrejas. Estão falando do nome de Deus, é bom. Será mesmo? Será que Deus está em todas as igrejas? Será que Deus está em todos os ajuntamentos religiosos? Sinceramente, eu não tenho esse mesmo ponto de vista. Que Deus está em qualquer nicho religioso, que Deus está presente em qualquer ajuntamento de pessoas que se dizem cristãos. Porque se você for ver esse espaço circundante que se chama Evangelho, o que você vê? Se o seu olhar for um olhar centrado, fundamentado no Evangelho bíblico, você vai cair na realidade que Deus não está em qualquer prédio que se chama igreja. Por quê? Porque essa gente, esse povo, não persevera na doutrina dos apóstolos. Porque Jesus Cristo, depois da sua partida, pelo Espírito Santo, no primeiro século, Deus usou dos apóstolos para instituir as primeiras congregações. Como diz em Atos capítulo 2, versículo 42, eles perseveraram nos ensinamentos que eles receberam. Veja bem, tem ensinamentos bíblicos que são doutrinas apostólicas, que foram deixadas pelo Espírito Santo, as igrejas não acatam, não usam. Como por exemplo o véu. O véu não é costume local de Corinto. O véu não era por causa de prostitutas carecas, coisa nenhuma. O véu foi dado pelo Espírito Santo. Como eu fiz outro vídeo esses dias atrás. A mulher não pode pregar na igreja, ela não pode ter um papel de mestra, de ensinar a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo falou através de Paulo. Mas não, fazem tudo ao contrário do que as Escrituras ensinam. E ainda se cumpriu o que o apóstolo Pedro disse em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Por ganância, os falsos mestres, os falsos pastores, negociariam a fé dos pobres inocentes. Eu vou colocar aqui na tela o valor da fortuna dos maiores pastores brasileiros. Veja aí. Edir Macedo, 2 bilhões de reais. Valdemiro Santiago, 420 milhões de dólares. Silas Malafaia, 400 milhões de dólares. R.R. Soares, 125 milhões de dólares, tá? Quando é dólares, você multiplica por 4 e dá um valor exorbitante, absurdo. Eles construíram toda essa abastança, enriqueceram fazendo o quê? Se aproveitando da pobreza das pessoas, das doenças das pessoas, dos problemas das pessoas. Eu acho engraçado que ainda tem gente que vem aqui no meu canal me acusar que eu estou ganhando da palavra de Deus. Tudo porque o meu canal é monetizado. E porque eu vendo o meu livro, que eu publiquei. O meu canal ele é monetizado sim. E eu ganho das propagandas, dos anúncios que o YouTube passa aqui no meu canal. Eu nunca coloquei minha conta bancária pedindo para vocês colaboração. Olha, depositem na minha conta que eu continuarei fazendo vídeos aqui. Aí tudo bem. Aí sim você poderia me acusar de ganhar às custas da palavra de Deus. Só que eu ganho das propagandas que passam aqui nos meus vídeos, que o YouTube coloca. O meu e-book, o livro digital, custa R$ 12,99. Isso aí não enriquece ninguém. O livro que eu publiquei impresso, o livro físico, custa R$ 33,00, é o preço de custo. Ele é R$ 33,00 porque ele é feito por pedido. Imagina ligar uma máquina, uma impressora, para imprimir um livro, para fazer impressão de uma capa. É isso que a editora Clube de Autores faz. Por isso que o livro é caro. Porque ela imprime por pedido. Se você pedir um livro, ela vai imprimir um livro. Vai ligar todo o maquinário para prensar um livro só. Agora me diga, esses caras aí ganhando milhões, bilionários, pela fé das pessoas, nas custas do dinheiro das pessoas, e eu sou explorador da fé. Eu pago aluguel,
eu trato de 2 crianças pequenas, eu cuido da minha esposa, faço as minhas correrias para sobreviver e tudo que eu faço honestamente dentro da lei. Agora esses que ficaram milionários com a palavra de Deus, fazem vergonha ao evangelho, vituperam a palavra de Deus, escravizam as pessoas. A maioria dessas igrejas, elas mexem com a pobreza das pessoas, com a miséria das pessoas. Uma pesquisa foi feita e os 5 pastores mais ricos do mundo estão, sabe aonde? Na África. Poxa, mas a África não concentra os países mais pobres do mundo? Sim, mas todos esses pastores pregam a teologia da prosperidade. Você acha que Deus está no meio disso? Mas toda igreja é boa. Não. A maioria dessas igrejas é apostatada do evangelho, tá? A maioria dessas igrejas não vale nada. Agora, se você falar que tem pessoas boas lá dentro, aí eu concordo com você. Tem muito cristão sincero que estão nessas denominações. As maiores palhaçadas acontecem no meio pentecostal. Eu creio nos dons de Deus, eu creio que os dons espirituais ainda estão vigentes nos nossos dias, só cessarão na vinda de Cristo. É tanta palhaçada que acontece no miolo pentecostal, que eu vou colocar uns exemplos aqui para você, aí você razoa comigo e vê se eu não tenho razão, que Deus não pode estar no meio dessas coisas. Por exemplo, veja só, eu vou colocar aqui na tela. Pastor promete emagrecimento instantâneo através de oração. Veja essa imagem. Pastores prometendo dentes obturados com ouro através das suas orações. E também as famosas candombleias de Zeus. Porque de Deus não é. Vou colocar a imagem aqui. Veja só. Uma mistura de assembleia com candomblé. Olha esse vídeo, vê se tem cabimento. Isso é um culto, tá vendo? Estão cultuando igual os terreiros. Deus está no meio disso? Deus é santo. Existem milhares de pessoas que estão com sinceridade dentro das denominações. Só que eu vou falar uma coisa com toda sinceridade para você que me assiste. É mais fácil os membros de uma igreja inteira se salvar do que um pastor. Porque a maioria desses pastores não aceitam a verdade do evangelho. Há uns 3 dias atrás eu fui convidado para visitar a casa de um pastor. Uns irmãos da congregação que eu congrego me convidou para ir fazer essa visita. Chegamos lá civilizadamente, com todo o respeito, com toda a educação. Começamos a falar a respeito da nova aliança, do novo pacto, que foi feito através do derramamento do sangue do Senhor Jesus. Mas eu fico indignado com uma coisa, esses pastores, principalmente os da Assembleia de Deus, com todo respeito ao povo assembleano que me assiste, eles dizem que nós da congregação não temos conhecimento bíblico. Mas nós entramos em assuntos sobre a nova aliança, mas eles sabem que Cristo instituiu uma nova aliança, um novo concerto, como diz lá em Hebreus, mudando a lei, necessariamente se faz mudança de sacerdócio. Que foi o que aconteceu. Jesus Cristo tomou o lugar de sumo sacerdote. Então a antiga aliança ficou obsoleta. Mas não adianta. O pastorzinho disse que não ia sair da antiga aliança, que a antiga aliança anda junto com a nova aliança. Eles não querem sair do antigo concerto por causa disso aqui, ó, por causa do dízimo. Porque se eles sair fora da antiga aliança, eles vão ter que abandonar o dízimo. Ele chegou a falar para mim, mas nós observamos a antiga aliança, a lei do Antigo Testamento em espiritual. E eu falei, e por que vocês pagam dízimo? O dízimo não é físico? O dízimo hoje não seria então espiritual? Você dá o teu melhor para o Senhor? Dá das tuas primícias, do teu louvor? Esse pastor chegou à loucura de mandar nós arrancar o Antigo Testamento e rasgar da nossa Bíblia e jogar o Antigo Testamento fora. E eles bravejavam, eu estou na nova aliança. Eu falei, não, o senhor não está na nova aliança, o senhor está na antiga. Aí ele gritava bem alto, mas por que eu não estou na nova aliança? Por que você diz que eu estou na antiga? Porque vocês recebem dízimos, vocês se colocam em lugar de sumo sacerdote. Aí ele gritou e disse, vocês não pagam dízimo, vocês não devolvem o dízimo, vocês são ladrões. Olha só o absurdo. Sabia que podia levar um pastor desse na justiça? E fazer ele provar que eu sou um ladrão, que eu não dou o dízimo? Aí eu falei para ele, mas por que eu sou ladrão? Por que nós que estamos aqui somos ladrões? Ele falou, porque vocês não dão dízimo, está escrito que quem não devolve o dízimo rouba de Deus. Eu falei, isso foi na antiga aliança.
Os sacerdotes levitas que roubavam, desviavam o dízimo, não dividiam com o pobre, com a viúva, com o estrangeiro. Aí ele falou para mim, não, mas no Novo Testamento ainda fala que tem que dar o dízimo. E eu falei, o senhor está enganado. Aí ele levantou e falou, eu vou lá pegar minha Bíblia, para me provar para você. Eu falei, não, nem precisa ir. Eu até já sei o que o Senhor vai ler para mim. O Senhor vai ler para mim 23 de Mateus, versículo 23, que diz, né? Jesus chama os fariseus e os escribas de hipócrita, porque eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Jesus disse, fazei essas coisas sem omitir aquelas. Jesus não estava mandando eles dar o dízimo. Jesus estava censurando eles, porque eles davam o dízimo, mas não tinham o amor nem a misericórdia. E nessa ocasião, Jesus ainda não tinha morrido, então estava em vigor a antiga aliança. O novo pacto só teve valia quando Cristo derramou seu sangue no madeiro. Quando eu falei isso, ele sentou na cadeira novamente, nem foi pegar a Bíblia dele, ficou irado, ficou nervoso. Então eu não acredito que Deus esteja em todos os antros, tá? Em todos os lugares que dizem pregar a palavra de Deus. Pregam a palavra pela metade, né? E a maioria dessas denominações, desses pastores, eles submetem o povo a um jugo. Eles fazem o povo entrar voluntariamente debaixo de um peso, de um jugo que Cristo, ele arrancou das costas dos judeus. E esses pastores querem colocar nas costas de nós e de muitos que são gentios. Para mim, igreja boa é a igreja que não está em preceitos da lei e que se enquadra na doutrina apostólica do Senhor Jesus. E não vem me julgar que eu estou falando em congregação cristã no Brasil. A congregação cristã no Brasil está, sim, enquadrada em boa parte da doutrina apostólica. Existem vários lugares, em vários países, até mesmo aqui no Brasil, existem povos que a gente não conhece. Quem sabe existem grupos pequenos que nós nunca ouvimos falar, que seguem a doutrina apostólica do Senhor Jesus e que não têm esses preceitos pesarosos da lei em suas costas. É por isso que eu estou onde eu estou servindo a Deus. Tá bom assim, gente? Esse é meu vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o teu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações, clicando na opção receber todas as notificações de vídeo. Termine esse vídeo te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus te abençoe, até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer aumentar o limite do seu cartão de crédito e não consegue? Tentou fazer um financiamento e foi negado? O score do seu CPF não aumenta de jeito nenhum? Aprenda a se reeducar financeiramente e até mesmo criar um negócio online para ganhar dinheiro com a internet e até comprar produtos e vender e ter grandes resultados. Os links estão na descrição desse vídeo. Acesse o canal do Clayton Leite e fique com essa super dica. Paz de Deus a todos. Eu sou o Clayton Leite e quero te convidar para acessar o meu canal. O irmão Carlos Einar vai deixar o link na descrição desse vídeo. E também eu quero saber de você. Você acredita que aqui na minha mão eu tenho R$ 1.990 e ao mesmo tempo eu tenho R$ 88? Se você quer saber como eu pago R$ 8 em cada item desse e consigo vender a R$ 199, acessa lá, estou te esperando.